Alexandra Bong chegou aqui nos bastidores. Alexandra, muito bom dia. Vamos colocá-la aí na telinha com a gente. Bem-vinda, Alexandra. Bom dia, pessoal. Feliz 2025. Então, iniciamos hoje, né? Saúde Pública em Foco, nossa primeira coluna do ano. Estou super empolgada para a gente também conversar bastante sobre saúde pública esse ano. E vai ter muita coisa para a gente conversar. Que bom. E qual vai ser o assunto de hoje, Alexandra? Hoje, infelizmente, a gente vai ter que falar sobre as arboviroses. Então, a gente vai falar sobre dengue, a gente vai falar sobre chikungunya, a gente vai falar sobre a febre do Oropouche. Então, nessa nossa primeira coluna do ano, essa nossa primeira edição da Saúde Pública em Foco, a gente vai falar um pouquinho dessas informações, né? Da situação atual da dengue no Brasil, das outras arboviroses, cuidados que a gente precisa ter em relação a essas doenças. Então, a gente vai informar um pouquinho a população sobre essas questões que são fundamentais, principalmente nesse período do ano, né? Como vocês estão vendo, a gente está com esse calor intenso, a gente teve as chuvas, né? Então, daqui a pouco a gente também vai ter mais chuvas, né? Então, vai mudar aí com esse calor intenso. Então, a gente está com um ambiente ideal para proliferação dos mosquitos. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. E é associado a isso que a gente está vendo também o aumento dos casos. Então, a gente precisa falar muito sobre arboviroses, a gente tem que informar muito sobre isso da população e também questões não só da situação atual, de como se proteger, mas também de como cobrar o setor público em relação a essas questões. Muito importante. Então, te deixamos com a coluna Saúde Pública em Foco. Sim, boa Obrigada, coluna, Alexandra. A gente vai estar aqui nos bastidores ouvindo esse conteúdo que é muito importante para o Brasil e também para Florianópolis, que é uma cidade que está lidando há pouco tempo com essa questão, né, da dengue e desses mosquitos que trazem doenças que são bastante sérias, né, e que deixa muita gente na cama sem poder trabalhar, né, e com um estado doentio bastante grave. Alexandra, é com você, então. Tá já, então, pessoal, muito obrigada. Então, pessoal, bom dia novamente, feliz ano novo. Espero que todos tenham tido um início de ano tranquilo, com muita saúde. E essa vai ser a nossa primeira edição do Saúde Pública em Foco 2025. E a gente vai começar o ano trazendo informações que são essenciais para a gente pensar na proteção, na nossa proteção e na proteção da nossa família. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao Saúde Pública em Foco. Eu sou a Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje a gente vai falar, então, sobre a situação atual da dengue e de outras arboviroses no Brasil, e os cuidados fundamentais para a gente evitar essas doenças. Então, como a maioria de vocês sabe, a arbovirose são um dos maiores desafios da saúde pública no país, né? Especialmente nesse período do ano, quando as temperaturas estão mais altas, as chuvas favorecem essa proliferação do mosquito, né? Então, a gente tem o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. A gente ainda também tem a chikungunya, a zika, a febre do Oropouche. E com as mudanças climáticas, a gente tem uma expansão desses vetores. Então, a mudança climática é um fator importante que faz com que a gente tenha a expansão desses vetores. E tem sido um tema cada vez mais preocupante, né? E que a gente está vendo nesses primeiros dias de 2025, reforça essa necessidade da gente manter os cuidados de prevenção. E aí muita gente quer saber como que a gente está agora em 2025, como que a gente está começou esse ano, como que está a situação da dengue. Então, a gente tem os dados mais recentes do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, e ele mostra que nas primeiras 4 semanas deste ano no Brasil, a gente registrou mais 139 mil casos prováveis de dengue. Então, isso representa uma incidência são mais de 68 casos a cada 100 mil habitantes, é um número muito expressivo. Embora seja tenha uma redução do que a gente teve no período do ano passado, a doença continua sendo uma preocupação importante, tem números importantes, né? E, além disso, a gente tem algumas regiões ainda apresentam
altos índices de transmissão. Então, se a gente for analisar Brasil, a gente tem na região Sudeste, Centro-Sul e Sul, que são as regiões mais afetadas, né? Com destaque nos estados do Acre, São Paulo e Mato Grosso, onde a incidência da doença é super preocupante, e a gente já tem confirmação de mortes, né? Já nesse início do ano. Então, no total, são 21 mortes por dengue e mais 160 que ainda estão em investigação. E outro ponto que a gente precisa discutir e que merece muita atenção é a circulação simultânea de 3 sorotipos. O sorotipo 1, o 2 e o 3. E foi uma coisa que a gente não viu anteriormente, esse aumento do sorotipo 3. E essa questão é muito importante da gente destacar, porque pode representar um impacto importante, pois quando uma pessoa já teve a dengue, ela é infectada por um novo sorotipo, há um risco maior de desenvolver a forma grave da doença, e além disso, o tipo 3 ele não estava circulando, né? Com tanta frequência. Então, isso quer dizer que a gente tem uma população suscetível a esse vírus, lembrando, a esse sorotipo, lembrando que a pessoa, ela fica com a imunidade relacionada àquele sorotipo. Então, se ela teve a dengue, que foi pelo vírus do sorotipo 1, ela vai ter imunidade em relação àquele sorotipo 1, mas ela pode ter dengue novamente com sorotipo 2, né, o vírus com sorotipo 2 ou sorotipo 3. Por isso que existe essa preocupação em relação ao sorotipo 3, em virtude dele não estar circulando anteriormente, a frequência dele era muito baixa, então a gente tem uma população aí suscetível para isso, o que pode levar, né, ao número de casos a outro patamar. Então, é uma preocupação muito importante. E quando a gente fala de outras arboviroses, a gente lembra da chikungunya, né? Que ela precisa atenção. Então, agora em 2025, os dados mostram que a gente tem um número importante de casos, ainda também uma redução em relação ao passado, mas a letalidade da doença continua elevada. Então, a gente já tem 3 mortes confirmadas, 11 investigações. O estado do Mato Grosso é o que apresenta maiores índices de incidência. Então, vale lembrar que a chikungunya, além de causar febre, aquelas dores intensas nas articulações, pode deixar sequelas a longo prazo, né? Inflamações crônicas nas articulações, que podem comprometer a qualidade de vida dos pacientes, né? Por meses, então, e até anos. Tem a Zika, né? Que também ela continua aí, uma atenção especial a gestantes. Então, a Zika teve um grande impacto, se a gente for lembrar lá em 2015, 2016, né, em relação aos casos da microcefalia em bebês. Então, se todo mundo lembra dessas notícias. Então, segue com baixa circulação, agora no início do ano, mas continua circulando. Então, até agora foram registrados 168 prováveis nas 3 primeiras semanas de 2025. Não houve óbitos confirmados, mas 48 gestantes foram notificadas com suspeita da doença. Então, isso reforça a importância desse monitoramento, da prevenção especial entre as mulheres grávidas, já lembrando novamente que a infecção pelo Zika pode causar sérias complicações para o bebê, incluindo a síndrome congênita do Zika vírus, que pode afetar o desenvolvimento neurológico da criança. A gente também tem outra arbovirose, que é a febre do Oropouche, né, onde a gente tem um aumento expressivo de casos. Então, é outro alerta que precisa ser feito sobre a febre do Oropouche. É uma doença menos conhecida, teve um aumento expressivo de casos em relação ao ano passado. O estado do Espírito Santo tem sido mais afetado, né, registrou quase 3 mil casos confirmados. Então, a febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido por pequenos mosquitos. Então, é um mosquito diferente do que a gente está acostumado com a Aedes, né, mas que ele é popularmente chamado aqui como maruim, né? Então, que é comum aqui na nossa região. Então, a doença provoca sintomas semelhantes ao da dengue, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça intensa, mas a gente ainda não tem registro de complicações graves. Mesmo assim, o aumento do número de casos merece atenção especial. E como que a gente... Então, depois disso tudo, né, de todas essas informações sobre essas doenças, como que a gente pode se proteger? Então, é importante a gente pensar que, diante desse cenário, cada um tem que fazer a sua parte, o poder público tem grande responsabilidade, porque tem muitas questões estruturais relacionadas, e nós, como população, a gente também pode ajudar para evitar a proliferação dos mosquitos transmissores dessa doença. Então, com algumas medidas simples, a gente consegue fazer a diferença. Então, a primeira de todas, a gente precisa eliminar o criador
da água parada, que é o criadouro aí do Aedes. Então, ele deposita o ovo com local com água acumulada. Então, a gente precisa tampar a caixa de água, a gente precisa limpar a calha, evitar acúmulo de lixo, descarte correto dos objetos, né, que podem armazenar água, pneu, garrafa plástica. A gente precisa usar repelente regularmente, né? Então, é importante ver e pegar essas informações do repelente em cada embalagem, quanto que é o tempo de reaplicação, isso reduz significativamente o risco, né? Manter porta, janela protegida, então, se possível, colocar tela nas janelas, fazer barreiras, né, para evitar que esse mosquito entre nas casas, até o uso de mosquiteiros, e procurar atendimento médico em casos de sintomas. Então, assim, ó, teve febre alta, dor no corpo, mancha vermelha na pele, pode acontecer mancha vermelha ou não, dor atrás dos olhos, sangramentos, evitar, né, qualquer complicação. Então, qualquer desses sintomas, procura o serviço de saúde rapidamente para poder receber as informações, os medicamentos necessários. Não existe medicamento para a cura da dengue, né? Então, a cura da dengue, a gente, na verdade, só vai manejar os sintomas, mas é importante o monitoramento, porque a doença pode evoluir e até evoluir a óbito. E a vacinação contra a dengue é uma questão importante. Muitas pessoas perguntam sobre a vacina da dengue. Então, a gente tem algumas localidades, a vacina contra a dengue está disponível, mas para grupos prioritários. Então, é importante que cada um, né, aqui em Santa Catarina, se informe com as autoridades de saúde do seu município sobre quem que é a população elegível e não se deixe, né, e não deixe de se vacinar. Então, além disso, toda essa mobilização de toda a sociedade essencial, prefeitura, gestor de saúde, a população, precisa cobrar, né, para a gente junto conseguir mudar essa situação. A gente precisa cobrar por campanhas educativas claras e objetivas, a gente precisa cobrar para ações de limpeza, para o controle do mosquito, estrutura nas cidades, as cidades precisam ser repensadas e estruturadas, a sua região urbana. Então, a gente precisa cobrar do poder público, né? E, além disso, cada um de nós pode contribuir para um ambiente mais seguro e sustentável. Então, com essa mensagem também de prevenção e compromisso coletivo, eu encerro a primeira coluna do ano de 2025 de Saúde Pública em Foco. E semana que vem a gente vai estar aqui de volta com mais informações e dicas importantes para você e a sua família. Cuide-se e até a próxima!